sem dor. Vamos tratar agora sobre a questão do número de ossos que existem no nosso corpo. Certo? Basicamente, o nosso corpo, um corpo de um adulto, quando já atinge o total desenvolvimento orgânico, ele existe ali uns 206 ossos aproximadamente. Só que alguns critérios podem, de acordo com alguns critérios, esse número pode variar. Certo? Por exemplo, no recém-nascido, o número de ossos é bem maior do que no adulto. Por quê? Vou dar um exemplo. Aqui no osso da pelvis. Esse osso aqui, de um adulto, aparentemente já, é apenas um osso. A gente observa que é só um osso, né? A gente não vê sutura, a gente não vê emenda aqui, quase não se vê. Mas esse aqui, no recém-nascido, ele vem em 3 ossos. Né? A gente põe aqui na parte anterior dele. Aqui é o chamado ilho, a parte superior é o ilho. Aqui é o pubis, aqui próximo aqui na parte anterior. E aqui é o isquio. São 3 ossos. Aqui no recém-nascido são 3. Aqui é uma parte central, é mais uma cartilagem que vai se solidificando, vai se ossificando e se virando um só osso. Certo? Então tem esse critério. Recém-nascido tem mais ossos à medida que vai ficando adulto, vai chegando na serenidade, ou seja, no envelhecimento, esse número de ossos vai diminuindo. Outro exemplo clássico de um osso que no recém-nascido é maior o número e depois se solda é o osso frontal. Aqui o exemplo do crânio. A gente tem o osso frontal aqui, na abóbora craniana, e no recém-nascido aqui são 2. Tem uma sutura aqui, são 2 ossos. E com o tempo, com o crescimento, se solda e vira só um osso. Já chegando na fase do idoso, acontece o quê? A soldadura de todos esses ossos que estão aqui, todas essas suturas. A gente vê o osso frontal, os parietais, o osso occipital, certo? Mas quando chega na fase do idoso, ali pelos 60, 65 anos, acontece a chamada sinostose, que é a junção de todos esses ossos se tornar apenas um osso do crânio. Certo? Então, a tendência, uma das coisas que pode variar é a questão da faixa etária, criança, adulto e idoso. Outro critério que pode acabar fazendo com que uma pessoa tenha mais ossos do que a outra é que alguns indivíduos, algumas pessoas permanecem com aquela tendência de divisão de ossos. Embora já crescendo, após a fase de crescimento, ainda acontece a divisão de alguns ossos. Né? Alguma região, principalmente a região do crânio, em alguns crânios a gente pode observar vários pedacinhos ali, várias partes que o osso que acabou ainda se dividindo outras vezes. Mas isso aí não é com todas as pessoas. Basicamente, no padrão são 216 ossos. Agora, alguns anatomistas consideram alguns ossos e outros não. Então pode variar aí também. Então, por exemplo, os ossos sesamoides, que são os ossos que se desenvolvem no interior de tendões, né? Os intratedíneos. Então, alguns anatomistas não consideram a contagem desses ossos, já outros consideram. Outro exemplo de osso que alguns anatomistas não consideram são os ossículos do ouvido. São ossos minúsculos, certo? E difícil de visualizar apenas por raio-x ou com a ajuda de outros equipamentos. Então a gente vê aqui o ouvido e aqui a gente observa a região timpânica aqui. Tem o martelo, tem o estribo, martelo, martelo, bigorna e aqui já o estribo. Então são ossos minúsculos, né? Minúsculos que alguns anatomistas acabam nem considerando a contagem desses ossos. Bom? Então é isso, pessoal. A parte do número dos ossos é basicamente isso.